Sejam muito bem-vindos ao Doses Milionárias. Hoje vamos falar sobre saúde holística e estou aqui com um grande fisioterapeuta, osteopata, quiroprata, André Freire, o proprietário e idealizador do Health Space, que é um espaço de saúde holística, de tratamento da dor, né, André? Seja muito bem-vindo, que honra estar aqui com você. E já queria começar trazendo a ideia da saúde holística. André, você é um profissional que tem essa visão, a gente compartilha essa jornada juntos, né? Eu acredito que o primeiro passo é a gente entender que a gente está vivendo essa nova era. Estamos na era holística. Estamos em um momento em que os profissionais de saúde estão se levantando para poder olhar o todo, olhar o holos, olhar com totalidade o paciente. Então eu queria fazer esse bate-bola com você, trazendo o seguinte: Andrezão, como que você trabalha o todo do paciente? O paciente, ele chega para você, eu sou seu paciente, sou seu cliente, e chego para você com uma dor no ombro, chego para você com uma dor no joelho, chego para você com uma dor na lombar. O que resumidamente, como que é a sua visão e como que é a sua ideia por trás de como que você vai conduzir esse paciente, esse cliente? Vamos lá. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo, meu mentor agora. Que honra. Estamos nesse propósito juntos. E a missão nossa aqui é exatamente levar o conhecimento de uma forma integrativa para os nossos ouvintes. Se nós pegarmos hoje o seu exemplo que você deu, uma dor no ombro, né? Dor cervical e dor lombar que acomete a maioria da população. Perfeito. Se nós entendermos que o ombro ele tem uma âncora de músculo, tem músculo embaixo, tem músculo em cima, Perfeito. eu não vejo a queixa principal do paciente. Isso é uma abordagem muito interessante. Uau. Se você tem uma dor no ombro, eu tenho certeza que você já tinha feito alguma coisa direcionada a melhorar o ombro e não melhorou. Perfeito. Aí a gente sai desse caminho. Então vamos imaginar assim o corpo como uma luneta. Eu posso aproximar de um tecido ou eu posso ir distanciando do tecido. Certo. Então o ombro ele prende no quadril. Tem um músculo grande que sai do quadril e vai para o ombro. Tem músculos da nuca, nessa região aqui, que vai até o ombro. E como não ter dor no ombro? Uma articulação que move tanto. Então nós entendemos esse meio. Qual é o nervo, qual é a artéria, qual é o vaso sanguíneo, qual é a articulação que está fazendo esta movimentação. Então eu acho muito interessante essa pergunta. Perfeito, André. Eu acredito que a revolução que a gente está vivendo na área da saúde é justamente a gente sair da perspectiva reducionista, a gente sair da perspectiva de só cuidar da queixa do paciente e a gente focar principalmente nas causas. Então a nutrição holística, a saúde holística é focada nas causas dos problemas, não nos efeitos. Quando a gente olha para o efeito, a gente vai tentar remediar, ou a gente vai tentar cuidar de um lugar que não é o ponto inicial do problema. Então a gente tem que olhar sempre para as causas. O que está causando? Qual é o efeito inicial? Qual que é o resultado que vem de um lugar, de uma raiz? Então a gente costuma dizer, e nessa sua abordagem, né, na nutrição eu faço do mesmo jeito. Quando eu recebo meu paciente, eu não olho para o fígado dele, que está ruim. Eu olho para o ser humano que está na minha frente. Então isso a gente chama de Patient-Centered Approach. O que significa isso? O paciente no centro da atenção. Então eu saio da perspectiva de olhar para a doença do paciente ou para a dor que ele está sentindo e eu olho para ele. E quando eu olho para ele, quando eu coloco ele no centro, é a mesma coisa nas nossas empresas. Colocar os nossos clientes sempre no centro. Quando isso acontece, a gente consegue subir um drone. Como assim subir um drone, André? A visão 360 de cima, ela sempre vai ser superior a você olhar só para o efeito de um problema. Então, se o meu paciente ele chega com dor de cabeça, ou se ele chega com enjoo, ou se ele chega com refluxo, eu preciso olhar de cima. Eu preciso subir esse drone e olhar para esse paciente como um todo. Quando eu quero ver uma região, por exemplo, se você tem uma casa que você está estudando para comprar, você pode chegar nessa casa pelo portão da frente. Mas se você tiver de helicóptero, ou se você tiver de drone, você consegue ver com muito mais amplitude. Então eu acho que é muito nesse sentido que a gente precisa trazer. E eu acredito que você é um grande representante de toda essa área, desse trabalho importantíssimo com a dor,
né? As pessoas hoje estão muito desesperadas, digamos assim, para poder resolver, porque além das dores normais da vida, tem as dores no corpo também. Então, eu queria que você contasse um pouco, André, do teu trabalho no Health Space, do teu trabalho mais individualizado também com os seus clientes que precisam de um acompanhamento mais próximo e por mais tempo, para que as pessoas possam entender que não é simplesmente você fazer uma liberação. Exato. Entendeu? Às vezes a pessoa, ela tá vendo a gente, ela tá acompanhando, ela tá pensando assim, poxa, mas o André, ele é fisioterapeuta, quiroprata, osteopata, então eu vou lá nele, vou fazer uma liberação e vai dar tudo certo. É por aí ou tem mais nesse bastidor aí pra gente conversar? Tem mais, com certeza. Tem mais, né? Vamos pegar assim, né? O primeiro pilar que você colocou do Health Space, que é o espaço saúde criado pela minha esposa, Raíza Versiani, personal, Maravilhoso. onde ela teve a visão, falou, amor, quando nós vamos ter a nossa empresa juntos? Então, o Health Space é um pilar disfuncional, integrado. Quando a alma chega ali, a vida chega ali, Sim. cada um vai ter um diagnóstico, cada paciente vai ter algo de âncora negativa nesse contexto de saúde que a gente vive hoje. Perfeito. Isso é um problema grave. Vocês não são o diagnóstico. O que nós vamos fazer através de uma boa avaliação de movimento, de força para direcionar o tratamento. Perfeito. Então, no Health Space, hoje, o aluno chega, né, o paciente, a vida, ele é totalmente direcionado a essa avaliação no movimento. Sim. Já ali, ó, não é aquela coisa, como é que é o seu nome? Qual que é a sua altura? Perguntas chaves. Qual é a sua dor? Quanto tempo está doendo? Sim. O que você já teve de diagnóstico? Vem cá, vamos movimentar no aparelho e eu vou dizer o que você tem. Sim. A parte de baixo a gente tem o recover. Recover, a gente trabalha na parte da ventosoterapia, da botinha pneumática que faz toda a drenagem do membro inferior, jogando para o centro, onde a autocura funciona. Perfeito. Onde acontece a autocura. A autocura não vai na extremidade. Temos que pensar da extremidade para o centro. Como fazer que o corpo de vocês entrem nesse equilíbrio homeostático, na zona basal. Como fazer isso? Pode ser no movimento. Uhum. A alimentação é de suma importância. Sim. O paciente hoje ele está inflamado. Com uma inflamação subclínica crônica, perfeito, aumenta o tamanho do fígado e puxa o ombro para baixo. Então, ele tem uma dor no ombro porque o fígado está metabolizando muito, funcionando demais. Uau. Então, o Health Space hoje ele é a cerejinha do bolo desses anos já de fisioterapeuta, de algumas especializações que eu tenho. E ali a equipe é treinada a avaliar o estado emocional, a mente, o corpo físico, mente, corpo e espírito, e o lado espiritual. Os 3 pilares, a gente não entra em religião, não é nada disso. Sim. É uma avaliação que engloba todos os fatores que afetam diretamente hoje o ser humano. Perfeito. O paciente, Rodrigão, dorme mal, o que acontece? Exato. Vai desencaminhar em outras coisas, O que ele vai comer? No outro dia vai estar com mais palatabilidade para alimento, né? Ultraprocessado, alimento hiperpalatável e assim então, por diante. Vira esse ciclo. Então, o André Freire, como fisioterapeuta, enxergando dessa maneira o corpo humano do Rodrigo, nestes pilares, hoje é o meu atendimento. Então, não é a liberação miofascial. Sim. Vou te contar algo da liberação miofascial depois. É interessante. O nome liberação miofascial, né? Porque, na verdade, não libera nada. É muito doido isso. Exatamente. Olha só, o que é interessante a gente dizer. O trabalho precisa ser feito de dentro para fora e não de fora para dentro. As pessoas estão o tempo todo querendo buscar soluções externas. As pessoas estão o tempo todo querendo buscar a pílula mágica, o treino mágico, a alimentação mágica, o chá mágico para poder resolver a vida delas. E a gente precisa de amadurecimento. Amadurecimento no físico, no mental, no emocional e no espiritual. E isso é trabalhar o todo. Isso é trabalhar, como o André falou, todas as esferas desse ser humano. Porque quando eu olho só para a dor do paciente, eu estou limitando ele. Quando eu olho só para aquele efeito e não olho para a raiz do problema,
Não adianta eu tentar cuidar de uma árvore, vamos olhar para a natureza. Não adianta eu tentar cuidar de uma árvore ou de uma planta cuidando lá da folha dela. A folha é o efeito do que vem da raiz. E é a mesma coisa com a gente. Então, das nossas raízes vão subir os nutrientes para que a gente possa frutificar. E frutificar é o quê? Acordar disposto. É ter energia. É não viver todo limitado com dor. Eu falo pro André, quando eu tenho uma dor no ombro forte, eu tenho uma certa cronicidade aqui no meu ombro direito, eu fico incapacitado. E eu tô falando de uma pessoa que tem um grau alto de resistência à dor, por muitas coisas que eu já passei na minha vida, e ao mesmo tempo não é uma coisa exagerada. É uma dor leve, digamos assim. Agora eu fico pensando em você que tá aí nos ouvindo e tá com dor na lombar, cervical, no joelho, no ombro há mais de 10 anos. Sua qualidade de vida, seu bem-estar, vai lá pro fundo do poço. Então, tem um artigo muito interessante de 2021 que ele fala o seguinte: o bem-estar, ele vai muito além do que somente, e é o que a OMS prega também. O bem-estar, ele vai muito além do que somente a regulação ou a modulação ou a resolução de doenças. O bem-estar, ele compreende o físico, o mental, o emocional, o comportamental, o ambiental, o espiritual e o financeiro também. Porque existe a saúde financeira. Muitos pilares, né? Mesmo são muitos pilares. Então, se a gente olha para o paciente de forma limitada, se a gente olha de uma forma reducionista, a nossa luta é para que a gente saia de uma visão cartesiana. Uma visão de que, bom, se tem dor no joelho, eu vou tratar o joelho. E eu não olho para outros lugares. Eu não olho para outros pontos. Eu trago, por exemplo, o exemplo da medicina tradicional chinesa, que fala que o fígado é o centro que rege as nossas emoções. Sim. Então, a gente tem trabalhos científicos já mostrando, e a MTC traz isso há muito tempo, que a raiva, ela ataca o fígado. Então, pessoas que têm situações que já passaram na vida e que carregam essa raiva, carregam esse rancor, eu posso dizer com todas as letras que no consultório eu já observei isso através até mesmo de exames. Então, aquela pessoa que está com aquela raiva guardada e ela está tendo que processar aquilo no fígado, a gente olhando de uma forma mais didática. Se a gente for entrar na bioquímica da coisa, aí vai muito profundo, vocês não vão entender. Desenhar, aí tem que desenhar. Temos que desenhar, temos que abrir aqui o mapa mental. Mas qual que é a ideia? Olhar além. E eu acredito que você está trazendo isso na fisioterapia, está sendo pioneiro nessa área. Eu, na nutrição, já venho falando disso há mais de 10 anos. E querendo ou não, André, eu acho que o momento é esse. O momento é de olhar para dentro. A pandemia, ela veio com um dos propósitos foi esse. Das pessoas olharem para dentro e falar, calma aí, agora que eu não posso sair de casa, eu preciso resolver minhas tretas. Eu preciso resolver meus problemas internos. E muitas pessoas cresceram, mas ao mesmo tempo muitas pessoas também acabaram ficando paralisadas com... Tem pessoa até hoje, né, na pandemia, falando, mas a pandemia me desestabilizou, que a pandemia... Exatamente. Até hoje eles estão lá no passado. E aí, quando você conhece um profissional como o André, conhece um profissional como o Rodrigo, e a gente olha para esse todo, qual é o resultado final? O paciente, ele tem muito mais transformação. Porque, querendo ou não, eu olho como 3 peças do quebra-cabeça. A peça do corpo, que a gente chama de QF, que é o quociente físico. A gente tem a peça da mente, que é o quociente mental. E a gente tem a terceira peça, que é o quociente espiritual. Se você tem uma peça do quebra-cabeça e não tem as outras, o quebra-cabeça ele não está completo. Então, não adianta um físico forte e o espiritual não está sendo fortalecido. Assim como não adianta uma mentalidade muito boa se o físico não está sendo trabalhado. E assim por diante. Então, na fisioterapia, André, você acredita que existe muito essa visão reducionista da coisa e que acaba o paciente não tendo tanto resultado quanto ele poderia e o profissional se frustrando também por, às vezes, não conseguir resolver aquele problema? Você percebe que isso é recorrente? Acontece isso na fisioterapia? Acontece muito. Vou dar um exemplo do André, né? Acho que a gente tem autoridade para falar quando a gente está falando da gente. Perfeito. Então, quando eu iniciei o meu processo, eu comecei a atender pelo convênio, aquele paciente que vai, 2, 3, 4. Só que lá em Belo Horizonte, quando eu atendi no Ipseng, eu atendia 10 por hora. E ali eu comecei a entender e falar, cara, não é para todo mundo isso. Perfeito. E eu comecei a separar os grupos. Grupo de lombar, vai fazer isso aqui, ombro, isso. Membros inferiores ou superiores, eu conseguia dar esse direcionamento diferente.
Agora, no mundo onde nós estamos vivendo hoje, já teria que ter melhorado e muito. Só que o profissional é bloqueado. O paciente, pacientes, vocês vêm através de outras pessoas, às vezes da internet, indicação, às vezes tem amigos médicos que direcionam o paciente e fala, pode ir no André que ele vai resolver o seu problema. Aí entra naquela situação que a gente fala, a gente não resolve o problema de ninguém. A pessoa se resolve através do exercício direcionado. Só que o profissional da área da saúde, na parte da fisioterapia, hoje, que está ali ainda no convênio, se submetendo a alguma regra já predestinada do que tem que fazer, fazendo ali ondas curtas, fazendo choquinho, eletroestimulação. Cara, o paciente sai de longe, às vezes, para ir até o consultório, para fazer a mesma coisa todas as vezes, todas as consultas. E aí, aquele paciente que tem 40 sessões, 50 sessões e não melhora. E não vai melhorar. Isso é uma chave muito importante. Não melhora. Se for onde é que você pensa, ombro, você trata o ombro, cara, 5 dias ali de consulta você melhora. E muito. Então, o paciente tem que entender hoje, porque o meio é um meio, vou dizer assim, tem o paciente, tem um convênio, tem um consultório que vai em escala e o paciente está ali. Então, quando a gente põe o high ticket, outro nível de paciente, de atendimento, ele procura a individualidade, um tratamento personalizado, e ali, com certeza, ele vai ter uma melhora significativa. André, você tem um nutri para indicar? Tenho. Tem um endócrino? Tenho. Perfeito. Aí sim tem o holístico. Todo mundo falando a mesma coisa. E hoje não acontece isso. Então o problema que eu tenho hoje, às vezes vem pacientes, nem o personal responde uma mensagem, eu tenho que mandar 2 vezes. Sim. O nutricionista não me responde. O clínico não me responde. Aí não tem medicina holística, né? Sim. Terapia holística, vamos colocar Sim. a parte mais dessa maneira. Agora, o profissional hoje, que se ele quer sair da situação onde ele está, ele precisa acordar. Ele precisa sentar a bundinha na cadeira, fazer especialização, pôr em prática, ver o direcionamento se ele quer abrir um consultório, ir atrás de pessoas para fazer parcerias. Sim. Então, no consultório hoje, por exemplo, eu atendo sozinho, direciono para uma equipe de 5 profissionais. A minha esposa é personal, tem outros personagens na equipe que falamos a mesma linguagem. Perfeito. Tem um direcionamento. E os fisioterapeutas que estão comigo, eles ganham por paciente. Perfeito. O que isso confronta eles às vezes? Que dá uma chacoalhada. Cara, faz um serviço direito que ele vai trazer outro paciente. Faz seu serviço com coerência, seguindo aqui o método, como eu estudei muitos anos, continuo estudando até hoje, lapidando todo Que é o método AF. Que é o método AF. Perfeito. Mente, corpo e espírito, pontos chaves do corpo humano. Então, se eu vou em qualquer dor hoje, trabalho muito bem a região da ATM, de masseter, pterigóide, eu consigo muito um bom resultado, relaxar todo o sistema, Sim. uma liberação de diafragma, olha só, diafragma com toda a conexão visceral de superioridade e de inferioridade. Tem o diafragma, tem o fígado do lado direito, estômago do lado esquerdo, artéria gástrica, esplênica, mesentérica superior. Se tem um ponto aqui que está bloqueado, como diz os chineses de energia, a energia não vai fluir. Perfeito. E aí tem um bloqueio, tem uma dor, tem uma restrição, tem uma insônia, tem desbiose intestinal. Porque a energia não está circulando. Não circula. É muito simples de entender, né? Então o profissional da área da saúde tem que acordar. Perfeito, então eu falo com o maior amor do mundo hoje, já em anos de carreira, eu não consigo comparar hoje o Rodrigo com nenhum outro profissional da área da saúde. De avaliação, de método, de mentoria, de pegar ali o aluno, direcionar o nutricionista. Não tem, cara. Não tem. É fora da curva mesmo. Então, como que eu vou ser um profissional fora da curva se eu estou no mesmo ambiente
de escassez que é atender em escala. Uau, Você não vai prosperar, você vai ficar ali pro resto da vida. sensacional. Conecta com pessoas, faça um investimento numa mentoria, Perfeito. que aí você consegue decolar. Consegue pegar o drone aqui E subir. e E olhar de cima. o que tá acontecendo, né? Gente, o que o André tá falando, na minha visão, é revolucionário. Por quê? E vocês, principalmente fisioterapeutas que vão assistir isso agora ou em breve. O que o André tá falando é que no frigir dos ovos, no resumo da ópera, você vai atender com muito mais qualidade. O seu paciente vai perceber e vai saber que aquele atendimento é realmente personalizado. Por quê? Se o paciente ele chega com alguma questão nutricional, alimentar, e eu dar um conselho para ele, dar um direcionamento, isso é minha obrigação. Agora, eu olhar para ele como um todo e trabalhar as potencialidades e as dificuldades dele de forma individual, realmente, a gente já bate nesse ponto da individualidade, é o que vai fazer toda a diferença. Então, eu tenho mais resultado, o paciente tem mais resultado e o principal, a gente entra no ciclo da abundância. Qual que é o ciclo da abundância? Eu não quero ter muitos pacientes que só vão uma ou duas vezes e param de ir e não tem resultado. Eu quero ter poucos pacientes que valorizam o meu trabalho, que estão comprometidos, que realmente querem resolver o problema, porque tem gente que quer pagar, mas não quer resolver o problema, né? Agora, se eu quero resolver meu problema e eu me conecto com o Rodrigo, se eu me conecto com o André, eu vou ter uma visão que vai além. E esse é o holístico. Para quem não entende ainda o que é holístico vem da palavra grega holos, que significa todo, totalidade. Então a gente não olha para os sintomas. A gente não olha somente para os sintomas ou para os sinais, ou para as dores ou para as dificuldades do paciente. A gente olha para esse paciente como um todo. Então a gente coloca ele no centro e a gente olha tudo ao redor. E aí tem um ponto muito importante. É a interdisciplinaridade. Não adianta fazer um trabalho multidisciplinar que os profissionais não se integram, que os profissionais não se ajudam. Então foi o que o André falou. Tem uma equipe, tem o Nutri que ajuda o médico, que o médico ajuda o educador físico ajuda o fisioterapeuta. Só que se eles não têm um trabalho, pode ser multi, mas o que eu vejo é que, na maioria dos casos, não é interdisciplinar. Eles não conversam entre si. Eles não estão criando estratégias realmente personalizadas. Então, esse é o novo passo da saúde que precisa ser dado. E aí a gente cai no quê? A gente cai em um profissional que olha para o todo, ele cobra mais, ele gera mais resultado, ele fatura mais e, obviamente, ele tem um consultório, ele tem uma clínica, ele tem um atendimento de sucesso. Por quê? Porque ele não simplesmente passa uma dieta equilibrada. Ele não simplesmente faz uma liberação no cliente que ele vai sair dali com um pouquinho menos de dor e 2 dias depois já voltou tudo. A gente eu costumo dizer, André, que não é natação, é mergulho. O holismo não é natação, o holismo é um mergulho. É um mergulho para dentro. É um mergulho que te dá a oportunidade de ver aquilo que você não está vendo. Te dá a oportunidade de conseguir ir numa profundeza que você vai encontrar a raiz do problema. E encontrando a raiz do problema, você consegue ter uma solução e uma resolutividade muito maior. Falando nisso, a gente cai no quê? Na individualidade. Que eu sei que você trabalha isso muito, de forma brilhante, trabalha isso de uma forma incrível. Eu busco fazer isso todo santo dia no consultório, seja nos atendimentos, seja nas mentorias, que é o quê? Olhar não só o ser humano como um todo, mas lembrar que tem uma coisa, que o Lucrécius já fala há 2000 anos atrás, um filósofo. Ele fala o seguinte: alimentos que para um são remédios, para outros são amargos venenos. Lucrécius, 2000 anos atrás. O que isso quer dizer? Que o que faz bem para o Pedro não vai fazer bem para o João, provavelmente. O que faz bem para Maria não necessariamente vai ser o bom para a Renata. Então é o que a gente precisa entender. Cada pessoa é única. E a saúde, ela foi perdendo essa essência. Eu vejo que os últimos 20 anos aí do profissional de saúde foi se perdendo essa essência de olhar para o ser humano como um ser único, um ser individual. As pessoas estão completamente fissuradas em artigos científicos e estão esquecendo do ser humano. Por quê? Um artigo científico, por mais que ele tenha toda a metodologia, ele não vai olhar para cada ser humano como único. É praticamente impossível a gente levar para esse lugar. Então, o que eu quero dizer?
Eu quero dizer que o profissional de saúde, independente de qual área ele seja, ele precisa, primeiro, olhar, como eu falei ontem numa palestra, quando você encontrar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Essa frase é do Steele. Andrew Steele, Sim. o criador da osteopatia. Aí. Então, repetindo, quando você encontrar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Porque ali do outro lado tem uma pessoa que tem histórias, que tem vivências, que tem traumas, que tem bloqueios, que tem uma família, que tem pessoas que amam ela ama pessoas. Então, sempre tem uma história por trás. E quando você olha para essa alma humana, realmente entendendo e se importando, a pessoa tem resultado. Se você tem um método, se você se importa de verdade e se você faz um trabalho honesto e ético, é impossível você não prosperar na sua área, é impossível você não gerar muito resultado na vida das pessoas. Faz sentido isso pra você, Anderson? Total sentido, completamente. Como que você vê na sua área a importância da individualidade? Sabe por quê, André? Eu vejo você como um cara que vai realmente mudar a tua área. Um cara que vai mostrar pro fisioterapeuta que ele é muito mais do que ele estava imaginando. Que ele pode muito mais do que ele estava imaginando. E o holismo, essa visão holística da vida e essa filosofia de vida, de cuidar de corpo, mente e espírito, e lembrando que quando a gente está falando de espírito, a gente quer dizer o teu movimento espiritual. Seja qual for a tua religião, seja qual for os teus rituais, independente disso. Mas o fisioterapeuta que está ouvindo a gente, faz sentido para você que esse fisioterapeuta ele vai ter muito mais resultado, vai ser muito mais realizado na profissão, vai fazer mais dinheiro e vai, obviamente, conseguir ajudar mais pessoas? Com certeza, com certeza. Avaliação, método, conduta, e eu vou pegar um gancho que você falou do artigo científico. Sim. O artigo científico, você vai ler, você vai estudar, você vai entender. A maioria fica nessa. Teóricos. Eu era o pior aluno da faculdade. Então, aqui, ó, confessando aqui, ó. Cara, eu não gostava de ir na aula. Eu achava que não precisava da cardiologia, da pneumologia. Histologia ali, com aquele negocinho, cara. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Sim. Nunca vou usar, né? Poxa. A mentalidade bloqueada. Sim. E eu entendi que se chega algum momento, hoje, do profissional de transição, e ele não tem esse direcionamento, ele vai ficar na teoria. Hoje, conversando com outros amigos lá daquela época, Sim. olha um monte de gente que já passou por nós. Todos os melhores alunos das salas, todos são hoje funcionários de outros. Não tem nada contra, gente. Preste bem atenção no que a gente está falando. É a mentalidade bloqueada. Não adianta nada você hoje saber demais, ter muito conhecimento, falar bonito aqui. Sim. André, resolve. Eu quero resolver. Como que você vai resolver? Não importa. A clínica é soberana. Na minha opinião, eu tenho certeza que a sua também. Sim. Avaliar o paciente no movimento. Hoje, anteontem, uma paciente chegou. Paciente obesa, paciente não dorme bem e o intestino não funciona. Esses 3 pilares hoje, se a gente não consegue ajustar o paciente, ele não tem diagnóstico. Nenhum diagnóstico. De ansiedade, depressão, irritabilidade de estômago, de intestino, né, as desbioses. Então, como que nós vamos hoje ajudar a população, sendo que a população está doente? É o básico. O básico. Isso aqui é o básico. Tomar água é o básico. Atendi uma paciente ontem, ela toma 1 litro de água. Eu falei, pode parar. Então tá retida, tá com insônia e com dor lombar. Então, como o fisioterapeuta vai entender isso? Ele olhar hoje o paciente como um todo. O que você enxerga no copo? Água. O que mais? Tem que puxar. Sim. A cura está dentro de nós. Mas depende do que você está fazendo na sua vida. Perfeito. Então, romper, a gente fala de romper, a gente fala de fazer network, nós falamos muito de ambientes. Perfeito. Então, estuda, põe em prática, começa a desenvolver ali um método, alguma coisa, rabisca, entenda ali o paciente, como que ele está, o estado emocional. Você não vai ser terapeuta do paciente, ficar
perguntando e respondendo igual um psicólogo, igual um psiquiatra às vezes. Sim. Você vai só perguntar como está hoje o Rodrigo na sua saúde mental, Rodrigo. Você dorme bem? Puxa, eu não tô dormindo bem. Mas é temporário isso, Rodrigo? Como que é? Às vezes é uma fase da vida, um degrau que você tá mais acelerado. Perfeito. Só que o cara tá acelerado já tem 3 anos, tomando remédio. Não resolve. Qual o remédio, Rodrigo, que resolve o problema? Só o que eu conheço que é o chamado curédio, que é remédio que, se fosse pra curar, chamaria curédio. Remédio é pra remediar a situação. Então é muito doido isso. Hoje, o paciente, né? O remédio mais vendido hoje é o Rivotril. Sim. O Brasil está no primeiro lugar do mundo de insônia, de ansiedade. O que que causa essa perturbação? Não é só uma coisa, né? Não é só um fator, são vários fatores. Ele que estão pega um envolvidos. copo, ele pega a jarra, ele abraça o microfone, ele quer fazer as coisas. Isso frustra. Então a Bíblia diz em uma palavra bem interessante, que é em Marcos, que fala o que que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não adianta Uau. nada, cara. Você atende paciente que financeiramente tá, assim, não tem nem onde pôr dinheiro mais, mas Sim. é pobre. Uau. O cara tá ali, ó, ele tá tenso, ele não consegue ficar quieto, ele senta na cadeira aqui, ele desvira, ele pega o seu... O cara não tem um momento basal aqui de tranquilidade. Tem o dinheiro, mas não tem a paz. Como diz Augusto Cury, são mendigos morando em palácios. Uau. E tem a pessoa que ela é pobre de recursos e possibilidades. É aquela pessoa que vai lá, ó, e firma um compromisso com você. André, eu vou fazer o tratamento. É barato? Não. Qual que é a frase que você falou? De preço? Eu não sou um profissional de... Baixo valor, né? E você falou anteontem lá. O pessoal vai comparando preço. Ah, o profissional custo-benefício. Custo-benefício. Como que você vai comparar um tratamento de um, de outro? Então, nós não somos profissionais de custo-benefício. Nós somos profissionais que desejamos muito resolver o problema de vocês através do nosso método. Perfeito. Resolver, sim, você vai pegar e fazer. Se não fizer, Sim. não Que vai já ter é um resultado. método, né? Já é o método. E aí tem uma coisa que eu falo muito que é o seguinte: o que é raro é caro. E o que é caro é raro. Então você vai encontrar por aí muitos nutricionistas, médicos, fisioterapeutas que têm ótimas formações, que têm uma parte teórica muito forte, só que não resolvem o problema. Então pessoas que querem resolver o problema, elas estão dispostas a pagar mais para resolver o problema. Então se você é profissional de saúde e você não tem um método, você vai em algum momento ter insegurança no seu atendimento, na sua entrega, porque o método é o caminho para a meta. Se você não tem um caminho determinado para esse paciente, para esse cliente sair do ponto A e ir até o ponto B, não vai dar certo. Por mais que você tenha 10 pós-graduações, por mais que você fique ainda acreditando que a solução está em estudar mais o técnico, em fazer mais uma pós, em fazer mais um mestrado, não é sobre isso. É sobre você olhar para dentro mais uma vez e entender que profissionais que resolvem problemas e têm confiança plena e convicção de que tem a capacidade, tem um método para fazer isso, são os profissionais que cobram mais, que faturam mais e que têm mais liberdade. Por quê, André? Porque a cura está na liberdade. Você só se cura quando você é livre de verdade. E para ser livre de verdade, você tem que se libertar mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Você tem que se libertar fisicamente, exatamente. porque você tá cheio de amarras. As dores, elas estão te mostrando, como diz a minha mãe, a dor é sua melhor amiga, filho. Que ela tá te mostrando que tem alguma coisa errada. Até inflamação, né? É Ela- sua amiga, né? Ela tá te mostrando que tem alguma coisa que você precisa mudar. Então, é muito importante a gente olhar para esse lugar de realmente fazer as pessoas refletirem que não é, bom, eu tô sentindo dor, então eu vou tomar um anti-inflamatório. Não, eu tô sem energia, então eu vou tomar um Venvance. Não, eu tô precisando dormir, eu vou tomar um Zolpidem. Entendeu? Então, se medicalizar, eu não sou contra remédios. Não sou contra remédios. Eu acredito que os remédios, eles têm as possibilidades de uso e as condições que precisam ser utilizados. Só que não tá aí a cura. E é por isso que tem muita gente hoje tomando 12 remédios, 10 remédios, todos os dias, e achando que isso é saúde. Isso não é saúde.
A saúde ela precisa ser trabalhada nas bases. Aonde realmente, quais são os geradores de saúde. Então, a gente, por exemplo, igual o André falou, a gente não vai ser terapeuta do cliente, mas se eu sei que esse cliente está dormindo mal, eu posso trazer uma estratégia holística para fazer com que ele durma melhor. Na minha possibilidade, por exemplo, eu posso trazer uma estratégia da nutrição, por exemplo, um magnésio inositol, um GABA, ou um chá de mulungu, um chá de camomila, enfim. Sim. Mas eu posso trazer também uma leitura. Olha, fulano, é o seguinte, vou te passar uma tarefa. De noite, você vai sair do celular 2 horas antes de dormir, deixa o celular longe, você vai mandar foto disso, e eu vou te passar, você vai ler só 10 páginas. 10 páginas, luz baixa, e você vai comprar uma lâmpada que se chama lâmpada de âmbar. Você vai botar, Anota aí, Emerson. você vai botar essa lâmpada de âmbar no seu quarto, e você vai fazer as suas leituras, e você vai passar a sua noite nesse ambiente. Nessa energia, que vai fazer com que você regule a tua melatonina, que você regule a tua pineal e que você construa um sono de qualidade, que você consiga descansar e no outro dia tá bem. Então, a gente não vai trabalhar, a gente não vai se meter na área de outros profissionais. Só que, olhando numa visão holística, a gente precisa entender que se eu passo a tarefa para esse paciente, só que ele tá nos ambientes errados, com as pessoas erradas, com os estímulos errados, com a mentalidade errada, não vai adiantar. Não vai. Então, mesmo esse paciente comprometido, e é essa a minha provocação, você que ainda não entendeu o movimento holístico que está acontecendo, você precisa entender que as pessoas estão buscando por isso. Não é sobre bioquímica, fisiologia e imunologia, isso é a base. Não adianta você saber isso e não gerar resultado para o paciente. Então, o resultado, ele está justamente em fazer com que o paciente alcance as liberdades. Porque quando ele entende que ele é livre, até para poder escolher, ele começa a se curar. Porque ele começa, sabe o que, André? Escolher o difícil dele. Tudo é difícil. Você manter um corpo... não tô falando de estética, não. Tô falando de eutrofia. Eutrofia, para quem não sabe, é um corpo saudável. Um corpo em que você tá bem, no peso adequado, com as condições adequadas, enfim, com saúde. É difícil você manter esse corpo. É difícil. Não é fácil você renunciar, não é fácil você dizer não. Não é todo fácil dia, você né? fazer marmita. Eu mesmo estava vindo aqui pro podcast, tava comendo minha marmita de cuscuz e ovo. Podia não ter comido, mas eu vim comendo, não deu tempo. Eu não consegui fazer, mas é a minha prioridade. Então eu me cuido, eu escolho o meu difícil. Ah, Rodrigo, é muito difícil eu levar a marmita. Aí você vai escolher o outro difícil. Quer ficar doente, quer ficar mal, Isso quer é não ter muito- energia, quer não ter libido, quer não conseguir pensar. E é aquela história, né, André? O que adianta o dinheiro? Do que adianta o sucesso profissional se você não tem saúde para desfrutar? Não tem jeito, não tem jeito. Como que a pessoa fica bem desse jeito, Não né? dá. Até aqui, né, ó. Milionários. O pessoal hoje quer ficar milionário financeiramente. Uhum. É liberdade. Se procurarmos no Google, o que o pessoal mais digita hoje é como ficar milionário. Aí é tudo que a gente está conversando. Ambiente, pessoas, renúncias. Renúncia, renúncia, renúncia. Adianta alguma coisa estar cheio do dinheiro, obeso, dormindo mal, comendo mal, não dá conta nem de namorar a esposa, não tem um bom relacionamento Não com os consegue filhos, caminhar 500 metros. não consegue caminhar 500. Não adianta nada. Não adianta A nada. pessoa devia falar assim, não, eu quero hoje ter a liberdade física, Perfeito. porque o cara tá bem. Sim. A mulher tá bem, ela vai olhar no espelho, ela vai ficar mais imponente ali, ó. Uhum. Cara, eu tô bem. Aí você conquista mais coisas. E o resto vem. Então o dinheiro tá aqui. Tem um processo de amadurecimento Uhum. até conectar com o dinheiro. Então imagina hoje. Pergunta pra galera. Se hoje a Pantera tivesse R$1 milhão na conta, ela ficaria Pantera ou ela gostaria de virar um leão? Ou ela queria virar um peixe? A pessoa perde a identidade porque ela não tem identidade. Sensacional. Então hoje o mundo, o pessoal coloca coleira e acha que é um gato. É. A pessoa vai fazer o negocinho lá achando que é um cachorro. Não, eu me identifico. Pelo amor de Deus, gente. Saiba quem você é. E mais semelhança, identidade, Sim. dom, propósito de vida.
pessoas, ambientes, renúncias. Aí você vai estar bem. Perfeito. Eutrópico. Exato. E o mais interessante de tudo, a perda da identidade, ela faz você ter uma alma desnutrida. Esse que é o grande lance. Quando você não sabe nem quem você é, você não tem senso de nada. Você não tem senso de propósito, você não tem senso de vida, você não tem... Nada te preenche e nada vai te preencher. E aí essa é a pessoa que normalmente tá em ansiedade, tá em depressão, tá sem ter rumo na vida, inclusive não tem recurso, nem mesmo financeiro, para poder dar novos passos. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente quer aqui trazer um estímulo para que vocês realmente pensem hoje. Qual é a liberdade que eu quero construir? Eu realmente me sinto livre hoje? Por quê? Se você não tem saúde, você não é livre. Se você tem dores no corpo, você não é livre. Você está cheio de amarra, você está cheio de algema. Adianta você ter 100 milhões na conta se você não consegue levar seu filho numa viagem? Se você não consegue desfrutar com a sua esposa? Se você não consegue pegar um carro, um avião, tem problema de locomoção? Então a gente não está falando aqui sobre viver grandes luxos. A gente não está falando aqui sobre você comprar coisas caras. Eu estou falando sobre você viver uma vida simples, só que muito bem vivida. Sendo realmente alguém que sabe o teu papel no mundo, porque cada um tem dons e talentos, né, André? Sim, sim. Eu nasci com algumas características, você nasceu com outras características, e essa é a beleza da vida. Sabe onde eu vejo isso? Toda vez que eu vou viajar para Chapada dos Veadeiros, e eu fico observando as árvores. Toda árvore é diferente. Exato. Você pode ter uma palmeira. Cada palmeira vai ser diferente da outra. Então esse é o princípio da individualidade. Como que eu vou querer tratar o André da mesma forma que eu trato o João, da mesma forma que eu trato... É claro que a gente tem um método, um passo a passo, né? O André tem o AF, eu tenho o meu método RM. Então qual que é a ideia? A gente tem pilares, a gente tem um passo a passo para conduzir. Só que as pessoas não entenderam o que é prosperidade. As pessoas acham que prosperidade é ficar milionário. Só que elas não entenderam que existem passos antes do dinheiro. A prosperidade, ela é crescer. Se você hoje é 0,01% melhor do que você foi ontem, você está prosperando. Se é físico, se é mental, se é emocional, se é espiritual, eu não sei. Mas você está crescendo. Agora, as pessoas, elas esperam 30 anos para serem felizes. Ah, não, eu vou ser feliz quando eu tiver a casa. Ah, não, eu vou ser feliz quando eu tiver o carro. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai ser feliz desse jeito. Porque você está buscando no lugar errado. Felicidade está na identidade. Felicidade não está fora de você. E quando você busca fora, você se frustra. Quando você busca fora, você não entende que antes do dinheiro você tem que cuidar da saúde. Você tem que cuidar da família. Você tem que cuidar da fé. E você tem que cuidar do quê? Dos ambientes, das pessoas e das renúncias. Então, a gente já está indo pro nosso final. Eu quero que você deixe uma mensagem final, André. Tanto para os físio que estão te ouvindo, e também para as pessoas que estão começando a entrar nessa jornada holística. O que você poderia trazer da tua experiência para que essas pessoas realmente falem, cara, eu entendi. Realmente não adianta eu ficar olhando só para isso, sendo que tem algo muito maior. O que você diria para esse pessoal que está nos ouvindo? Fisioterapeutas, cola em mim que você brilha. Mas é eu fazer, assino né? embaixo. Cola em mim que você brilha, entendeu? Estamos Certeza. colados aqui, o Morzão tá Certeza. colado, tá todo mundo É isso. andando no mesmo ambiente. Perfeito. A primeira é uma reflexão, né? De saber se é isso mesmo que ele quer da vida. Tipo, fisioterapeuta, é isso mesmo que você quer da vida? É essa jornada que você quer seguir? De ajudar as pessoas, somar na vida das pessoas. Então, que vocês possam diariamente dar o seu 100% para cada alma que você tocar, porque é outra alma. Uau. Então, esse é um recado para o fisioterapeuta. No holístico, é o pessoal entender mais os pilares do que é ser holístico. Você mesmo disse na nossa reunião que já teve a fase para trás, que foi a fase do fitness. A galera querendo fitness, muita gente prosperou no fitness, Isso. subiu os degrauzinhos, estão bem até hoje. Corpo, Legal. ok. O segundo pilar foi o pilar da inteligência emocional. Que, na verdade, se a pessoa entender melhor, se tem inteligência, é raciocínio. A pessoa não raciocina no emocional.
Às vezes tem coisa no inconsciente. E às vezes consciente. Quando tá consciente, ela domina. E quando não domina? Emoção, a gente não consegue matematizar ela. Exato. Tem que ter uma gestão emocional. Gestão emocional é do quê? Guardar a língua antes de responder. E o terceiro pilar é agora que nós estamos vivendo, que é o pilar espiritual. Esse é o mais profundo. Por isso que não pode mergulhar em águas rasas. Tem que mergulhar em águas profundas. Sim. Profundo, você tem que ter uma renúncia muito maior de quem você é, para onde você vai, com quem você está andando e qual é o seu topo. Qual é o seu topo? Perfeito. E hoje eu vejo que todos estão falando da espiritualidade, Sim. todos estão se posicionando na espiritualidade, mas muitos vão cair. Porque quando fala em espiritualidade é algo que é grave. A pessoa fala de Jesus, comenta de Jesus, mas não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador ainda. Sim. Então uma hora ela cai. É preciso ter esse pilar fortalecido. Né? A árvore, então, para finalizar, nós somos árvores plantadas junto à corrente de águas que dá o fruto na estação própria. E tudo que nós fizermos, Deus vai fazer prosperar. Maravilhoso. Árvores que dão bons frutos. Sim. É sobre isso. Uma árvore boa não dá um fruto mais ou menos. Exato. Ela dá um bom fruto. Exato. E uma árvore ruim, ela não dá um fruto bom. Sim. Então nós somos árvores. Perfeito. Onde Maravilhoso. estão as nossas raízes? Aonde estão nossas raízes? Perfeito. Família, Fé fé, e nos valores e princípios, né? é inegociável o valor e princípio. É sobre isso. Então, Raiz e eu, minha amada esposa, um beijo pra você, te amo. Estamos juntos. E quando as pessoas que nós damos os acessos, que é sentar na mesa, Sim. são pouquíssimas que sentam na mesa e conversa, compartilha. Perfeito. Então, esse é o recado. Que Deus Maravilhoso. abençoe todo mundo. Tamo junto, olha só. Eu finalizo dizendo que o resultado que você não tem tá na decisão que você não toma, porque a distância entre o ponto que você tá e o ponto que você quer chegar tá justamente nas decisões que você não tá tomando no meio desse caminho. Então lembre-se de se conectar cada vez mais com a sua fé, com a sua família, com seus valores e princípios. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado, André, pela presença. Tamo junto. Sempre. E como a gente sempre fala, somos um só. Tamo junto. Isso. Muito obrigado. E nos vemos No topo.